Pelo menos 100 milhões de reais. Esse é o valor que o Brasil gastou num esquema de importação de remédios de alto custo. A Polícia Federal entrou no caso para investigar as perdas da União. Em São Paulo, a trama envolveu médicos e um laboratório americano acusado pela Polícia Civil de usar pacientes como cobaias. Uma pequena cidade no interior de São Paulo, 70 mil habitantes. O complô que usou brasileiros como se fossem cobaias passa pelo endereço de James Ramos Siqueira, em Amparo. Eu queria conversar contigo a respeito de uma questão judicial de remédios. Eu já prestei as informações aos órgãos competentes. Você não quer falar a respeito, não? Não. Vocês viram que o James não quer gravar entrevista. O papel dele nessa trama era essencial. Ia até os consultórios médicos recrutar pacientes e apresentava os documentos que eles assinavam para entrar com as ações na justiça. James era representante no Brasil do laboratório Agirion, fabricante de uma droga utilizada nos Estados Unidos para combater casos raríssimos de uma doença que deixa o colesterol descontrolado. É uma doença muito rara, um caso para cada 1 milhão de pessoas. E foi justamente isso que chamou a atenção das autoridades. Só que em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, seriam 20 casos, 20 milhões de habitantes. Mas a cidade só tem um. O alvo inicial da investigação foi o doutor José Eduardo Guimarães. 19 pacientes dele foram à justiça para importar o Justapid. Não é estranho o senhor ter 19 pacientes? Tem todos? Não entrando tem. com ação na justiça? Não tem tudo isso aí. Eu tinha mais ou menos um pouco menos que isso. Os que usaram foram muito menos. Não, sim, mas entrar com ações na justiça? Eles entraram. Na verdade, esse negócio está no processo. Esta lista confirma que foram mesmo 19 pacientes do Dr. Guimarães que foram à justiça para importar o remédio. Quando você assinou a papelada, você sabia que estava entrando com ação na justiça contra o Estado de São Paulo? Não. O que eles me informaram que seria um cadastro para o laboratório. Dono de um bar em São José dos Campos, seu Gaspar foi outro paciente do Dr. Guimarães, que assinou papéis sem saber que estava entrando na justiça. Segundo ele, por recomendação do médico, teve um encontro com o representante do laboratório farmacêutico. Como é que o senhor foi convencido a assinar os papéis e entrar? O senhor sabia que estava entrando com uma ação na justiça? Foi pelo doutor Guimarães, né? Que ia conseguir uns remédios mais em conta e tal, né? O remédio mais em conta custou ao estado de São Paulo R$120 mil por caixinha. Os juízes não sabiam que por trás das 41 ações estava a indústria farmacêutica. Em todas elas, os 13 médicos envolvidos assinaram um formulário padrão, alegando que seus pacientes corriam risco de morrer. Foi, aliás, o principal documento que serviu para convencimento dos juízes que deferiram a medida liminar. Os médicos todos, nós pretendemos chamar a responsabilidade por um crime chamado de falsidade ideológica. O mais grave nesta fraude é que há indícios de que o laboratório, autorizado a usar o remédio para o combate à hipercolesterolemia homozigótica nos Estados Unidos, pretendia testar a droga no Brasil para outra variedade da doença, sem o conhecimento dos pacientes. É que os médicos foram instruídos a coletar dados dos brasileiros e repassá-los à matriz americana do laboratório. Só 2 precisavam? Só 2. E os outros 39 não. Inclusive, isso gerou um clima de revolta, um clima de indignação e de quebra de confiança, né, entre aquele sigilo, aquela relação médico-paciente. Seu Gaspar não chegou a usar a droga. Segundo a polícia, escapou de efeitos colaterais. Mas outros pacientes para os quais o remédio não é recomendado nos Estados Unidos passaram mal.
Alguns deles perderam cabelo, outro teve uma certa paralisação de parte dos movimentos do braço e da perna. Quer dizer, são efeitos colaterais, inclusive previstos na própria literatura para o medicamento. Segundo a investigação, um dos médicos envolvidos na trama ganhou uma viagem a Buenos Aires do representante do laboratório. É o Dr. Celestino Carvalho Júnior. Ele e outros 12 médicos serão denunciados à justiça. Eles faltaram com o dever moral e com o dever do juramento ético. Quem já não viu um homem como este, com uma maleta, por perto de um consultório médico, são os representantes dos laboratórios, que distribuem amostras grátis e tentam convencer os médicos a receitar as drogas de seus fabricantes. No Brasil, é uma relação muitas vezes promíscua, sem regulamentação. Isso já não acontece nos Estados Unidos. Uma lei foi aprovada pelo Congresso americano que torna obrigatório que todos os laboratórios e indústria de equipamento que tem algum tipo de despesa com o médico, né, coloque isso disponibilizado no site do governo. Sem regras para seguir no Brasil, James, o representante do laboratório dos Estados Unidos, teve o caminho livre. O James, quando sentou com você para fazer a papelada, ele falou assim para você: Adriana, a gente vai fazer um teste com você. Em momento algum. Não? Não, em momento algum. O James falou para você que era como se fosse um teste, que os pacientes eram cobaias? Não. Falou que esse medicamento era um medicamento de custo alto e que meu pai precisaria, porque ele não poderia sofrer mais operações e como o controle dele era muito rigoroso, falou que precisava só isso. Esses pacientes, na verdade, eles foram usados como uma espécie de experimento sem todo o rígido controle que precisa existir e que existe no nosso país para aquelas pessoas que se propõem a fazer parte de um experimento científico na busca da solução de um problema. O Ministério da Saúde informou que desde 2015 já gastou quase 80 milhões de reais por causa de ações de importação do Justapid, o que sugere que o mesmo esquema pode ter acontecido em outros estados. A Polícia Federal está investigando. Os representantes do laboratório no Brasil serão denunciados por crime contra a saúde pública. O Conselho Regional de Medicina de São Paulo admite que o mesmo esquema pode ter sido aplicado com outras drogas. Existe um mini cartel de profissionais com interface com o laboratório, que muitas vezes financia a assessoria jurídica, né, e que termina drenando determinados pacientes para aquele consultório. Quando acontece isso, fica caracterizado um esquema criminoso. Em nota, o laboratório Agirion, com sede nos Estados Unidos, diz que se dedica ao desenvolvimento e à divulgação de terapias inovadoras para pacientes com doenças raras e que a companhia está à disposição das autoridades em relação às investigações em andamento aqui no Brasil. O médico Celestino Carvalho Júnior, citado na reportagem, disse que prefere não fazer comentários, pois a investigação corre sob sigilo, mas adiantou que só tem uma paciente citada no processo e que ela não chegou a receber o medicamento.